Não, sem problema, pode ler, tá? Tá bom. Uhum. Ok, então, Eu olha lá, notei sexto desde o ano. início na revisão, desde que Então, a gente começou. começou então, sexto ano, a gravação, vou começar a gravar a correção, tá? Então, vamos lá. Na primeira, o processo de formação da crosta terrestre. Eu vou rapidinho responder essa para vocês. Por quê? Porque essa o Felipe, ele ficou com uma dúvida. Ele disse que era igual a do solo, mas não é, tá? Então, por isso que eu vou responder para vocês. A crosta terrestre é a camada superficial que envolve o planeta. Ela se formou quando a parte superior do magma, que fica em contato com o ar, se resfriou e se endureceu. É como se fosse a calda quente de chocolate que a gente joga no sorvete. A calda quente em contato com o sorvete frio se solidifica e forma aquela casquinha bem fininha, tá? É o que aconteceu na crosta terrestre. Houve o resfriamento da camada superficial e aí ela se solidificou, formando uma casquinha fininha. Isso aí, a história do sorvete na aula. Agora, como é que foi formado o solo? O solo foi uma rocha grande, uma rocha mãe, que estava presente aí na crosta terrestre, que começou a sofrer ação de intemperismo, chuva, sol, frio, e começou a se quebrar. E durante vários, milhares de anos, ela foi passando por isso, se quebrando tanto, até virar farelinhos de grão, formando então, esses farelinhos de grãos formaram então a camada do solo, tá? Então, a primeira como se formou a crosta terrestre, né, o processo de formação da crosta terrestre, foi através da solidificação pelo resfriamento da parte superior do planeta, tá? Dúvidas nessa? Posso passar para a segunda? Pode, tia. Esse eu Ó, tinha ficado com dúvida, só que aí você explicou, aí eu não senti mais Ô, dúvida. tia, pode repetir pra eu poder escrever aqui, por Eu favor? botei meu coisa que não tem posso, nada a tá? ver com o Então resfriado. vamos lá. A parte superior do planeta. Peraí. Começa com a parte superior do planeta? Isso, pode botar. A parte Tá. superior do planeta, vírgula. Tia, isso é na U? Na 1, a parte superior do planeta, vírgula, em contato com a atmosfera, Com a atmosfera. vírgula, se resfriou Resfriou. e solidificou, Ficou. formando uma casca fina. Acho minha gata aqui, peraí. Problema não, meu Formando amor. Uma casca fina. uma casca Fina, fina. vírgula, a crosta terrestre. A crosta Terrestre. terrestre. Pronto. Joia. Oi, Obrigada. B. Joia. Então, agora Uhum. vamos lá, então. Nicolas, vamos aproveitar que você já está com o microfone. Ah, não, a Sofia tinha pedido para você, eu te peço depois. A Sofia pediu. Sô, então vai lá. Como é que se formaram as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas? Como é que foi a formação da Tá. rocha magmática? Magmática. Elas são formadas pela solidificação do magma pastoso presente no interior do planeta Terra. Assim, quando ocorrem as erupções vulcânicas, as lavas, né, que é o magma derretido, são expandidos. Entrarem em contato com o ambiente, se resfriam e se solidificam, formando assim as rochas magmáticas. Isso aí, as rochas magmáticas são formadas pelo resfriamento do magma, certinho. E as Sim. sedimentares? Elas são rochas formadas através da decomposição e consequente cimentação ou consolidação de fragmentos
provenientes de metal, mineral ou material mineral, material orgânico. Tá joia, Aninha. Isso aí, Sofia. Então, as rochas sedimentares são formadas, né, pela união de grãos ou sedimentos de outras rochas. E as metamórficas? Ô, tia, só pra, Oi. as sedimentares eu botei. As rochas sedimentares são rochas formadas pela junção de detritos. Tá Botei? joia. Junção de detritos de outras rochas. Pode botar Tá. assim, tá? E as metamórficas, Sofia? Botei assim. Ocorre quando as rochas ígnea, sedimentar e até mesmo as metamórficas são expostas aos altos níveis de pressão e temperatura, normalmente no interior da costa. Isso aí, certinha. Quando outras rochas sofrem altas temperaturas e pressões, né? E se transformam, tá? Tá certinho. Isso aí, a resposta da sua tá certinha, tá? Alguém tem dúvida na 2? Não? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Lucas pediu para responder a terceira. Então Sim. vai lá. Oi. Você pode falar de novo as magmáticas? Posso? Pela solidificação do magma. Então vai lá, Lucas. O solo é formado pela ação do intemperismo sobre a rocha-mãe. De forma resumida, explica esse processo. Então, como é que o solo é formado? Fala pra gente. Olha, o meu eu botei assim. A rocha-mãe vai se desgastando com o tempo. A rocha-mãe vai se desgastando. Com o tempo, começam a surgir sedimentos e assim eles se juntam, compondo o solo. Isso aí. A rocha-mãe vai sofrendo, né, um desgaste, ação do intemperismo, vai virando grãozinhos, né, se transformando em sedimentos, e ali se junta restos de animais, restos de vegetais, sementes, e vai crescendo aí o solo, tá? Certinho. Então, ele é formado, né, pela decomposição da rocha-mãe, que vai se transformando em sedimentos. A quinta, o Gustavo pediu, mas a quarta, vamos ver aqui. Quem Peraí, ô, responde? tia, você pode ver se minha 3 tá certo? Claro, Se fala você pra mim. quiser, eu posso ler a 4, tá? Se você quiser. Tá bom, meu amor. Tá, a minha 3 tá assim. Chuva, vento, água dos rios, ondas do mar, variações de temperatura, seres vivos, fungos, bactérias, etc. Todos esses fatores desgastam as rochas aos poucos, quebrando-as em pequenos grãos. Esse processo de desintegração das rochas é chamado de temperismo. Certinho, isso aí, tá certinha, tá? Uhum. Alguém quer responder a 4? Senão a Sofia responde. Então vai, Sô. Qual é a característica do solo arenoso pelo tamanho do grão e da permeabilidade? Tá, eu botei assim. Solo arenoso. Tem um teor de areia igual ou superior a 70%. Esses solos secam rapidamente porque são muito permeáveis aos grãos. São maiores e há grandes espaços entre eles. Os Isso sais aí. minerais e a matéria orgânica que servem de nutrientes para as plantas são carregadas pela água e por isso os solos arenosos são geralmente pobres em nutrientes. Isso aí, então olha só, certinho, o grão e a permeabilidade. Então a Sô falou pra Sim. gente que são grãos grandes e a água passa fácil. Ele é bem permeável, tá? Então o tamanho do grão é grande e ele tem uma alta permeabilidade. O solo umífero, o que você botou, Sofia? Botei assim, ó. Solo umífero também pode ser chamado de solos orgânicos, nos quais há predominância de materiais orgânicos ou humus. E o tamanho do grão e a permeabilidade? Tá? Ele não tem grãos nem grandes nem pequenos, tá? Grãos de tamanho médio e uma permeabilidade média também. Ele não passa nem muita água, nem encharca, tá? Então, o solo umífero, tanto o grão quanto a permeabilidade, eles são médios, tá? Nem grandes, nem pequenos, nem muita água, nem pouca água, tá? Como assim, Permeabilidade é passar água, tá? Se é permeável, passa muita água. Se é impermeável,
não passa água. Te dar um exemplo, olha só, tem alguns tecidos, barraca de camping, não chove dentro dela. Ela é um tecido de nylon que é impermeável, a água não passa, tá? Quando é Essa parte da permeável, permeabilidade média que eu não entendi. É que tem chance de passar, mas não é muito. passa, mas não passa muito. A areia tem grãos muito grandes, ela é muito permeável, passa muita água. A argila, ela tem pouca permeabilidade, a água não consegue passar, ela forma poça de água. O humus, ele tem uma permeabilidade média, ele não encharca nem fica seco, ele fica com água na quantidade certa, Ah, tá. tá? Uhum. Tudo bem. Então, deixa eu ver agora, é o solo argiloso. Acho. Qual é a característica dele, Eu Sô? botei assim, ó. Solos argilosos. Predominam partículas de argila, embora haja também silt e areia. Esse solo é considerado argiloso quando contém de 35% a 65% de argila. Solos com mais de 60% de argila são considerados de textura muito argilosa. Em geral, esse tipo de solo é menos permeável que os solos arenosos. A argila é formada por grãos muito pequenos e bem ligados entre si, por isso retém água e nutrientes, o que mantém a fertilidade do solo e facilita o crescimento das plantas. Contudo, se o solo tiver textura muito argilosa, pode ficar encharcado e cheio de poças após a chuva. Isso aí, então vamos lá, caracterizar ele então quanto ao tamanho do grão e a permeabilidade. A permeabilidade. São grãos pequenos, né, unidos, e ele é pouco permeável, ele encharca com facilidade, a água não passa, tá? Então são grãos pequenos, unidos e tem pouca permeabilidade, Eu tá? botei aqui Tá. no negócio que eu tava no que eu coloquei. Coloquei aqui no chat. Tia, eu peguei meu microfone de volta, eu já posso falar agora. Ah, tá jóia. Então, peraí, Eduardo, deixa só. Agora é a número 5. Gustavo pediu. Aí você fala 6, tá bom? Tá. Gustavo, então vai lá pra gente. A número 5. Explique o processo de formação do solo umífero. Ele vai ter que escrever, porque ele disse que eu não ia conseguir falar. Tia, aqui no do arenoso mífero e argiloso tá certo? Eu botei aqui não. Sim. Tá sim, Felipe. Ih, Gustavo disse que não dá para falar. Ah, ele botou aqui, ele escreveu que não dava para falar. Então, vou ler a pergunta. Peraí, Gustavo. O processo de formação do solo umífero. Vamos ver o que o Gustavo botou. O solo umífero é rico em nutrientes que vêm da decomposição de restos de seres vivos. Isso aí, Gustavo. O solo umífero é formado pela decomposição de restos de seres vivos, animais ou vegetais, tá? Certinho. Oi? A 5, é isso? Isso, a número 5. Como é que o solo umífero ele é formado? Ele é formado pela decomposição de restos de animais ou vegetais no solo que se misturam a ele, tá? Então é assim Tia, que eu ele é sei que formado. eu acho que deve estar certo, mas eu vou falar. É assim, Ah, ele apresenta cerca de 70% de humus, seres de decomposição, organismos vivos, água e ar. não é isso não, Nicolas. A pergunta é como é que ele é formado, tá? Você me deu a característica dele, eu pedi a formação. Como é que ele é formado? Ele é formado pela decomposição. Animais e vegetais que morrem Não, ali porque entram em tipo, eu pensando que decomposição. formado era do que ele é feito. Ah, tá, composição, entendi. Tá. Foi a interpretação. Não, pela sua interpretação não estaria errado, tá? Mas no caso a formação é de como é que ele foi feito. Então ele é feito, né, pela decomposição de animais e vegetais, de seres vivos que entram em decomposição, tá? Tá. Ok? Eu quero saber como é que ele é formado, Felipe. Foi o que eu acabei de falar com o Nicolas, tá? Ele é formado através da decomposição de restos de seres vivos. Tia, eu vou botar a explicação do Gustavo. Bota só o finalzinho. O solo umífero é rico em nutrientes minerais que vêm da decomposição de restos de seres vivos.
A número 6. Foi o Lucas que ficou para responder? Ou foi o Eduardo? Respondi a Lucas, fala 3. lá, Lucas. Então, a número Não 6 sei, para essa eu não mim. entendi. Não entendeu? Como Número 6 foi. Era eu. Você era pediu você? pra eu ler. Então fala, Eu Eduardo, respondi por a 3 favor. já. Eu coloquei evita a ação do intemperismo e as raízes ajudam a manter a umidade e segura o solo entre elas. Isso aí, certinho, né? A cobertura vegetal, ela protege o solo da ação do intemperismo, ou seja, da ação do sol, da chuva, do vento sobre a superfície. E as raízes, como ele falou, ajudam a segurar, fazendo uma rede, a umidade, a água e os grãos ali, para evitar erosão, tá? Então, ela protege da ação do intemperismo e vai também, as raízes funcionam como uma rede, segurando o solo e mantendo a umidade certinho, E eu tá? posso falar como eu botei? Pode. Tá. Ficou assim. As raízes das plantas ajudam a segurar as partículas do solo enquanto a água escorre pela superfície. Dessa maneira, Tia, posso falar bem? resta menos água para arrastar a camada superficial do solo. Isso. E você vai botar também que as folhas protegem do sol, do vento e da chuva, tá? Tá. As folhas das árvores, tá? Aí você também completa com isso. Fala, Eu posso falar Felipe. melhor? Eu boto assim, Pode? a cobertura vegetal cria uma proteção que faz com que as ações do intemperismo não tenham tanto efeito no solo. Tá certo. Você botou aqui no chat, eu tinha Eu lido, tá resumi tudo, certo. praticamente. Vamos lá. A 7. Caracterizar as camadas da atmosfera. Então, a primeira, a troposfera, uma característica super importante. É a camada que tem a maior quantidade de gases, né? É a camada que tem o oxigênio, que é o gás que nós respiramos, é a camada onde acontecem os fenômenos meteorológicos, é a camada mais próxima do solo. Temos várias características para a troposfera. Alguém quer falar? Eu coloquei que é a camada mais baixa da A camada. atmosfera. Isso, a camada mais baixa da Ô atmosfera. tia, Pode ser, tá? ô tia, Fala, Felipe. nessas questões aí eu dei uma pesquisada meio na internet. Pra tirar algumas informações, Mas tinha no livro. tá? No livro Vamos tinha. falar porque ficou meio grande. Pois é, porque senão vai ficar muito grande sua resposta. Ela acaba fugindo até um pouco do tema, do vocabulário, É, né, é na melhor não falar internet, não, porque tá? é meio grande. Então Então, a eu vou abrir troposfera, pra ver a se tá gente pode certo. falar o que o Eduardo falou, que é a camada mais próxima da superfície, do solo, é que contém a maior quantidade de gases. Peraí, tia, eu tava copiando aqui assim, peraí. Na troposfera, Isso. eu botei uma com 4 linhas. Ó. Nossa, não precisa disso tudo. Não, tia, é porque para ter informação ficou assim, é a camada mais baixa da atmosfera. Ela Isso. começa no solo e tem em média 15 quilômetros de altitude, concentrando cerca de 75% dos gases da atmosfera. Nessa camada se formam as nuvens, os ventos, as chuvas, a neve, as tempestades, os raios e os furacões. Ó, eu vou resumir sua resposta em 3 pedacinhos. É a camada mais próxima do solo, é a que contém a maior quantidade de gases e é nela que acontecem os fenômenos meteorológicos. Tá bom? Eu vou deixar assim. Tá? Resumi para Tá. você. Mas tá certo, você escreveu a mesma coisa que eu, só que com mais palavras. Agora, a estratosfera. A estratosfera é uma camada que nela tem um tipo de gás super importante. Qual é esse gás? Gás Gás ozônio. ozônio. Isso, ozônio, né? É uma camada rarefeita, que significa que tem poucos gases, né? É uma camada onde, pela ausência de gases, quase não tem gases, ela acaba ficando sem fenômenos meteorológicos, que é chuva, tempestade, mas nela tem o gás ozônio. É um gás importantíssimo porque ele filtra a radiação solar, tá? Então, vocês estão na B? Isso, na letra B, na estratosfera. Na B eu coloquei tem a maior concentração do gás ozônio.
Joia, isso aí. Uma excelente característica, Botei tá? mais 4 linhas. Vamos resumir, Nicolas. Ó, é assim, ó, Tia, eu coloquei rarefeita e Uhum. tem o gás ozônio. Joia, isso aí, bem resumidinho. Uma camada rarefeita e onde se encontra o gás ozônio. Isso aí. Agora, ficar de olho na hora. A mesosfera. O Eu nome só, já diz. Fala. agora eu só botei uma linha, assim, é a região mais fria da atmosfera. Isso aí, a região mais fria da atmosfera. Caracterizou bem, tá? Eu coloquei a mesma coisa. Joia. Super caracterizado. Eu A também. termosfera. O nome, termosfera. Termo vem, já dá a dica pra Aqui, gente. botei assim, nessa camada a energia do Sol faz a temperatura aumentar com a altitude. Isso. Isso Coloquei a aí. mesma coisa. É uma camada De bem novo. quente. Eu posso Olha só. falar, tio, que eu coloquei na Pode. Deixa eu só termosfera? falar aqui com ele. Ó, a termosfera é uma camada muito quente, né? Termo vem de térmico, de calor, tá? Então é a camada que tem altas temperaturas. E aí, entre a termosfera e a mesosfera, meso já diz, né? Meio. Nós temos os íons, tá? Que são as partículas responsáveis por transmitir ondas sonoras. Fala, Sofia. Eu botei assim, a camada seguinte, né? Porque eu botei todas as camadas e aí depois eu Uhum. botei a termosfera. Botei assim, é a termosfera. É a camada atmosférica mais extensa. O ar é muito escasso e raro, recebendo o nome de ar rarefeito. É a camada mais quente, uma vez que as raras moléculas de ar absorvem a radiação do Sol. Isso aí, é uma camada bem quente, tá? Sim. Certinho. O termo, e se vocês prestarem atenção, ciência, o nome dá muita dica. Termo de térmico, de calor, tá? Os íons têm energia, tem, tá? Laura, deixa eu ver aqui para te responder, para voltar ali para o Lucas. Tô na D, tá? Termosfera é a camada mais quente, é a D de dedo. Olha só, Lucas, presta atenção. Os íons têm energia? Tem, tá? Os íons são partículas elétricas, são partículas carregadas de energia positiva e energia negativa, tá? Quando chega no nono ano, em química, você estuda essa parte dos íons. Eles ficam, partículas elétricas que ficam em volta Tia, dos átomos, tá? Fala, Conheço Laura. um pouco de você pode negativa, repetir a ele C? me mostrou. Posso. O que foi, É Felipe? negativa e positiva. Isso, energia positiva e negativa. Laura, Ó, repito, tia, vamos lá. Mesosfera. A mesosfera é a camada que muito fria, tá? São as menores temperaturas, tá certo? Ela é caracterizada por ter temperaturas muito baixas. E a de cima, ao contrário, a termosfera tem camadas, a temperatura é muito alta, tá? Obrigada. Vamos lá, então, que já são 9h20. ô, tia, Exosfera. Oi? ô, tia, uma curiosidade da atmosfera que eu coloquei aqui também, que é lá que consegue ver a aurora polar, que é a aurora boreal, que é chamada no hemisfério norte, e no sul é a aurora austral. Eu Tá, descobri isso. Joia. Tá bom, também é uma característica, pode ser, tá? E a exosfera? Exosfera é a última camada, né, que se separa. Oi? Eu coloquei formada pelos gases hidrogênio e hélio. Isso. Ela é Botei a mesma coisa. uma camada muito rarefeita, quase não tem gases, e os gases que tem hidrogênio e hélio. É a camada que dali para frente começa o espaço sideral, tá? Todo mundo? Então, Eu vamos acho lá. que sim. 8. Já falamos. Qual a importância dos íons presentes na termosfera? Transmitir ondas de rádio, tá certo? A gente falou agora há pouco, quando falou da camada. Os íons, que até foi o Lucas perguntou, né? Se eram partículas elétricas. Isso aí, tá? Os íons são partículas elétricas que transmitem, né, as ondas de rádio. Só agora que eu fui entender aquela hora que o Felipe mostrou aquele negócio lá daquela rádio lá que não tava funcionando direito. O porquê daquilo, né?
A 9. Determine a importância dos gases oxigênio, ozônio e gás carbônico para os seres vivos. Qual seria a importância do gás ozônio? A gente falou agora há pouco. Filtrar a radiação solar. O raio ultravioleta, ultrarroxo. Isso aí, tá? Filtrar a radiação E eu solar. coloquei absorve parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Isso aí. E o oxigênio? Essa é moleza. Qual é a importância? A respiração. A respiração. Isso aí, né? A importância do oxigênio é a respiração, tá? E o gás carbônico, qual é a importância dele? Importante, pois utilizado é pelos utilizado pelos seres como algas clorofilados no processo de fotossíntese. Fotossíntese, isso aí, tá? Na fotossíntese. Então, o gás ozônio filtra a radiação Eu vou solar. postar aqui no chat. O gás ozônio filtra a radiação solar. O gás oxigênio é usado na respiração e o gás carbônico na fotossíntese, tá certo? Isso aí. A 10, propriedades do ar. Expansibilidade e compressibilidade. O nome já diz, expansibilidade, expandir, né? É a capacidade que as moléculas do ar têm de se expandir. E a compressibilidade? O nome também diz, compressão. É a capacidade que as moléculas do ar têm de se comprimir, de diminuir o seu tamanho. Expandir, aumentar o tamanho, compressibilidade, comprimir, diminuir o tamanho, tá? Tia, você tá na A ou na B? Vamos lá. A letra A, Ela já respondeu as duas. expansibilidade, expandir. Letra A, expansibilidade. Que propriedade é essa? É quando o Né? ar se espalha e preenche todo o O ar espaço disponível. tende a se espalhar e preencher todo o espaço disponível. Expansibilidade, se espalha, isso aí, a capacidade dele se espalhar. E a compressibilidade? Eu vi. Compreensibilidade é a capacidade de o ar se comprimir. É a habilidade de Comprimir, exatamente, tá? O nome mesmo já diz pra gente, tá bom? Tia, eu tô botando aqui no chat, tá? Eu já botei gás oxigênio, ozônio, carbônico, agora eu tô botando na disponibilidade. Tá bom, mas não precisa ficar digitando, que aí sabe o que acontece, Felipe? Enquanto você digita, você acaba que perde a atenção de estar escutando, entendeu? Porque depois a gente está falando, é melhor você ir escutando, porque aí você vai se concentrar digitando, você acaba perdendo, de repente, a correção da fala, tá? Agora eu tô conseguindo entender um monte de coisa que eu não entendi. Que bom, para isso é a revisão. A mente 11. do Lucas se abriu. Por qual razão a pressão atmosférica é maior ao nível do mar? Lembra daquela figurinha? Ela é maior ao nível do mar, ela é maior embaixo, a pressão atmosférica é maior embaixo, porque tem maior quantidade de gases, né? Nós temos a maior quantidade de gases, nós falamos da gravidade que puxa os gases para ela. Então, quanto mais baixo, maior quantidade de gases. Se você tem maior quantidade de gases, você acaba ficando com maior pressão. Alguém colocou diferente? Coloquei literalmente a mesma coisa que você falou. Mesma coisa, joia, tá? Então, oi, Gustavo. Então, quanto mais baixo, ou seja, o nível do mar, maior é a pressão, porque tem mais gases, maior é a quantidade de gases. O gráfico que a gente tem da distribuição de água no planeta é aquele gráfico redondinho que tem no livro, né? Onde 97% é água do mar, 2% congelado, 1% água potável. Alguém fez diferente? Ô, tia, Fala. nesse aí podia procurar um gráfico ou tinha que fazer um gráfico assim? Era para fazer, para desenhar, igual aquele do livro, tá? Tá, porque, tia, eu Voltou, tava Aninha. procurando uns gráficos, aí eu coloquei uma foto de um gráfico. Ô, Gustavo, às vezes é a internet que cai, aí fica assim. Ainda bem que você A voltou. internet fica ruim mesmo. A minha internet Tem uma Tia, vez que isso aconteceu comigo também. tia, o meu não deu pra fazer gráfico porque eu tô no computador, tô fazendo no computador. Ô, tia, Ah, depois faz no caderno, Laurinha. Tia. Desenha no caderno, ô, tá? tia, pra fazer gráfico no eu coloquei um computador. gráfico. Eu coloquei uma foto de um gráfico. É para fazer aquele gráficozinho redondo, desenha no caderno, tá?
E aí tem no livro, faz 97% Tá, da água pode deixar salgada, esse 2 de água caderninho geleiras desenho e 1 de gráfico, água tá? potável. O quê? Tá, tia Mãe, pode deixar esse gráfico aqui no caderno eu desenho gráfico. Tá bom, deixa aí. É que Tia, sabe você o gráfico que eu escolhi? Eu achei o gráfico que justamente o que estava no livro. Achei. Sem problema. Eu achei Fala, Tia, Laura. Fala, Laurinha. você pode repetir os porcentos assim de água? Tá, tio, eu achei Posso? eu achei o gráfico. 97 água salgada, 2% água. Ah lá, o Lucas está mostrando. 2% água congelada nas geleiras e 1% água potável, tá? Eu fui procurar agora. Obrigada, Lucas. Lucas botou pra gente, compartilhou ali. Deixa eu ir por cada hora, que só faltam 2 minutinhos. A 13. Por quais mudanças de estado físico a água passa durante o ciclo? 2 mudanças só. Vaporização, que é a evaporação, então ela passa pela evaporação, e lá em cima, quando ela volta para o estado líquido de novo, condensação, tá? Ó, o Lucas botou ali, página 64, o gráfico. Então, Tia, eu botei evaporação, condensação e evapotranspiração. a evapotranspiração, ela é um tipo de evaporação, tá? Ah, tá. Você pode botar evaporação, aí dentro, você pode botar, quando você botou evapotranspiração, você pode até botar uma setinha e botar um tipo de evaporação. Tia, É porque, pra ficar bonitinho. olha só, Nicolas, Tia, a pra ficar- evapotranspiração é uma evaporação da transpiração dos vegetais, tá? Então, nós temos 2 mudanças de estado físico, porque ela está passando também do líquido para o gasoso. Então, nós temos esses 2 tipos, a evaporação, que é do líquido para o gasoso, e lá em cima, de novo, do gasoso para o líquido, que é a condensação, tá? Falem, meninos, que vocês queriam falar. Tia, Eu pra ficar mais Você podia bonitinho. repetir, porque eu perdi o. Vou A repetir 13. para você. A 13, repito. Fala, Felipe. Pra ficar mais bonitinho, eu botei um gráfico aqui representando os negócios que a água passa. Tá joia, sem Eu botei problema. vários. Eu botei É, aqui infiltração, transpiração, evaporação. Não. eu botei aqui São o mudanças ciclo da água. físicas. Não, mudanças físicas. Mudanças físicas, ela só passa por 2. Ela passa do Eu sei que eu líquido para o botei o ciclo vapor da e do água aqui. vapor para o líquido. Ela só passa por Tá. 2 mudanças, tá? Tá. Evaporação e condensação, isso aí. Tá? Eu tinha botado o ciclo da água. Eduardo, não, é a mudança. Eduardo, ó, os meninos botaram aqui, tá? No chat, as duas mudanças. É a evaporação, que é quando ela passa do líquido para o gasoso, e lá no alto, ela volta para o líquido, o gasoso volta para o líquido, é a condensação, tá? Deixa eu responder rapidinho aqui para vocês por causa da hora. A 14 e a 15, tá? As mudanças de estados físicos. Letra A, 14, letra A. Sólido para o líquido, fusão. Fusão? Isso, fusão. B, líquido para o gasoso, vai ser a vaporização. 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 C, gasoso para o líquido, Condensação. Condensação. Isso. E a D, do líquido para o sólido, solidificação. Solidificação. Agora, olha só. A letra D, do líquido para o gasoso, a vaporização, ela tem 2 formas, que é o que eu pergunto no número 15. Diferencia a ebulição da evaporação. As 2 são formas de vaporização, de passagem de líquido para gasoso. Porém, a ebulição, ela é artificial, ela é feita no fogo. Deixa eu só acabar, que aí você fala, tá? A ebulição, ela é feita através do fogo, é uma forma artificial e rápida. E a evaporação é uma forma lenta, natural, feita pela temperatura do ambiente. Fala, Nicolas. Assim, ó, ebulição Tá é uma certo, forma Nico. artificial rápida de fazer a água evaporar. Isso. E evaporação é um fenômeno natural que seca em forma devagar. Isso aí, certinho, tá? Ebulição, ela é rápida e artificial, e a evaporação, natural e mais lenta.
tá? Alguém tem alguma dúvida? Isso aí, Gustavo. Felipe, já Tia, tu vai falei que tá postar certo. a correção em vídeo? Porque eu perdi Ô, algumas tia, coisas naquela Eu hora. vou colocar, eu já Tá. deixei aqui um papel ô, anotado. tia, Acho que até meio-dia isso já está disponível no Google Drive. Eu vou editar a aula de hoje, tá? Botando esse vídeo. Fala, Laura. eu fiz, mas eu fiz no computador, né? Mas eu não consegui te mandar porque tá falando que não é possível. Não precisa mandar, Laurinha, porque isso não é. Eu não mandei isso na forma de trabalho, como teste, avaliação, entendeu? Então não precisa me mandar, não. A gente faz a correção pela live. Você não consegue mandar por isso, porque foi só um exercício. A forma como foi postado não foi como um teste, uma avaliação que vocês têm como me devolver, tá? Então, amores, olha só. Eu vou agora, eu estou fechando aqui a gravação.